Estamos iniciando mais um Vox Popcast. O tema de hoje é cosplay. A gente vai falar isso tudo sobre esse universo, né, dos cosplayers e cosmakers. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui os famosos deuses nórdicos, né, Loki, Odin e Thor. Ou pelo menos esses foram os cosplays escolhidos por eles em um projeto super maneiro que a gente vai mostrar para vocês aqui também chamado Deuses Nórdicos. Então eu quero iniciar aqui introduzindo Rafael Rocha. Fala galera, tudo bom? Prazer estar aqui. Loki, que é editor e artista 3D. Muito bom estar aqui finalmente, depois de ter assistido tantos programas desses. Foi um convite muito legal. Grande fã aí, acompanha já? Sim, direto, todos os episódios. Eu gosto de podcast, da mídia, ainda mais um podcast focado na cultura pop, né? Que eu acho que a gente precisa muito disso na cidade. Tem muita gente, mas tem pouco conteúdo disso. Então, pode contar comigo. Pô, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Quero introduzir também Rogério Sarmento, o famoso Odin, né? Que é cosplayer, cosmaker, professor de educação física, diretor artístico, ilusionista e hipnólogo. Depois eu vou te perguntar sobre isso também. Com certeza. Minha vida é um livro aberto. É um prazer imenso estar aqui presente e compartilhando esse momento ímpar. Muito massa, muito massa. E quero introduzir também Lucas Ferreira, né? Que é nosso famoso Thor. Historiador, professor de história, cosplayer e também cosmaker nas horas vagas. É isso, gente. Eu agradeço o convite, tá ao lado dessas feras aqui, da Júlia, ao Vox Popcast, Terceira Via, parceria. Estamos aqui para introduzir assuntos polêmicos, mas ao mesmo tempo descontraídos. E vamos que vamos, levar um pouco de entretenimento. Então, já que você está a fim de polêmica, aí vamos começar com o nosso grande Deus do Trovão aqui. Nas horas vagas. Como você iniciou nesse mundo aí do cosplay? Qual foi o seu primeiro cosplay? Quantos anos você tinha? Então, eu já tinha ido em alguns eventos geeks, né, nerds da cultura pop, mas, de fato, competir foi no primeiro ano em que eu e o Rafael, a gente foi junto no Goitanime, 2019, especificamente, em que eu fiz o cosplay de Baldo, pra quem não sabe, ele é um deus nórdico, da justiça, da sabedoria e tal, mas no caso foi a versão do jogo God of War. Você lançou um Thor aqui. Esse aí é algumas recente. Fotos nossas desse Goitanime, desse ano agora, 2023. Isso aí é do Goitanime do ano passado, que é a versão do Thor gordo. Uhum. Esse aí é o Baldur, que é o vilão, viria a ser o vilão do jogo do God of War. Eu tô lá do atrás. 4, no caso. E o Rafael, nesse mesmo Pode tirar ano... a tela cheia. Isso, o Rafael, nesse mesmo ano, ele tava do Vega. Isso aí é uma versão desse ano também. Sim. Que esse foi do projeto, né? Do projeto Deuses Asgardianos, ou Deuses Nórdicos, né? A gente fez um projeto que eu tive de Thor, o Rafael de Loki e o Rogério, tio Sam, de Odin. Logo mais a gente fala sobre isso aí. Vou mostrar o videozinho aí. Sim. Então, aí essa versão foi do ano passado. A gente não conseguiu pegar pódio, mas assim, é o que a gente costuma falar. No meio do cosplay, né, Júlio? A questão de ser primeiro, segundo, terceiro, não vou negar. Claro que entrar um dinheirozinho é bom. Mas assim, cara, sinceramente, até uma pauta que a gente pode até debater depois. Não faça pelo dinheiro. Justamente. Como eu sou professor também, eu já também professor de educação física e tal, e o Rafael não é professor, mas ele sabe disso já também. Já foi professor de karatê. Ninguém faz, não sei no meio do karatê, mas no meio da educação, infelizmente, né, questão do governo, sistema, cultura não ajuda e realmente nós cosplayers, a gente não faz pelo dinheiro, assim como é a vida do professor. A gente se fosse para ser rico, eu não estaria sendo professor. A gente faz pelo amor, por hobby e por estar levando alegria pra galera num mundo cheio de violência. Pô, com certeza, muito legal, cara. A gente vai fazer. Então aí foi isso, foi no Goitanime de 2019. E aí de lá então a gente, eu e o Rafael, a gente sempre tava fazendo cosplay. E o tio São, o Rogério, ele... A gente acabou conhecendo nos eventos, nos né? eventos, mas ele já tá no ramo aí. Eu sou suspeito a falar, né? Eu como amigo também sou muito fã dele. Ele é uma referência aqui na cidade, todo o interior, até Brasil afora, né? Ele faz cosplay antes de existir o termo cosplay, que né? Isso. Gente, só pra vocês imaginarem com uma coisa, um cenário. Quando vocês foram no evento aqui na cidade, na região, e vocês virem alguém com um cosplayer muito antigo, vocês podem ter certeza que teve um dedinho ali do Rogério. A gente tava até conversando aqui antes, né, de iniciar o programa.
E é muito legal isso, né? Também ajudar a galera que tá começando, né? Que tem É vontade. primordial isso. Primordial. Né? Rafael, como você iniciou aí nesse mundo? Então, eu iniciei um pouquinho antes de Cavalo, 1 ou 2 anos antes, no Goitanime também como cosplay. Eu sempre frequentei esses eventos, né, de anime desde a adolescência, antes de ter em campus, na verdade, e sempre gostei dessa arte do cosplay e tal, só que eu nunca nunca tive meios de fazer, assim, não financeiro, nada disso, nunca tive a técnica para fazer, Entendi. porque eu via como é que a grande maioria do pessoal fazia com EVA e tal, essas coisas, e eu não sabia nada de artesanato, ainda sei muito pouco. Eu, quero fazer, mas não sei fazer, não dá para comprar direito as coisas. Aí meu primeiro cosplay foi sair só em 2018, se eu não me engano, que foi no mesmo evento que eu conheci Rogério. Maneiro. Foi um cosplay do Android 17, do Dragon Ball, justamente porque era do desenho meu desenho favorito, Dragon Ball, e era um personagem simples de fazer, eu consegui fazer com roupa normal, botei um lencinho e tal, improvisei. E enquanto isso, o Rogério estava de David Jones no evento Não, lá. a gente vai mostrar essa imagem porque Incrível, é perfeita, incrível, incrível. Sim, aí eu conversei com ele lá, a gente trocou uma ideia, eu perguntei como que ele fazia umas coisas e aí depois ele me adicionou no Facebook, a gente foi conversando. Eu demorei um pouco ainda para engatar no meio do cosplay, fui evoluindo, fiz o Vega, mas a máscara, por exemplo, na época, eu tive que pedir uma pessoa para fazer, que o Rogério até que fez a ponte e tal, porque eu não sabia. A tia de Lucas que fez a calça, então eu fiz praticamente nada. Aí tá rolando aí. Esse aí é o Android 17, o primeiro que eu fiz, esse aí já é o Loki, o último. É interessante vocês mostrarem assim, as imagens, porque, até na edição, porque é uma evolução, né? Já a partir à medida que os anos vão passando, a gente vai se tornando cosmaker. Eu tô entrando em pauta que não deveria entrar, porque tem essa diferença do cosplay e cosmaker. Vamos abordar isso logo, vai. Ah, tá. Então tá bom. Falando em polêmica, Aqui é essa aí foi a apresentação do ano passado que eu fiz com cosplay do Super 17, que é o mesmo personagem, né? Uma evolução do Android 17, do Dragon Ball GT. E aí eu juntei com o Davi, que é uma outra pessoa que eu conheci nos eventos também, de cosplay, já fazia cosplay um pouco antes de mim. E nós dois gostamos de luta, gostamos de Dragon Ball. Ele foi de Maneiro. Gohan, a gente ensaiou essa coreografia de luta aí pra fazer uma apresentação ano passado. Maneiro. E, bom, eu acho que pelo vídeo assim dá pra ver que a galera gostou, né? Ah, pô, com certeza. Eu, inclusive, lembro dessa apresentação, foi de fato maneiríssima, né, Caio? Legal. Você sempre tem que apresentar, assim, quando... Não, Não então, existe, tem né? 2 categorias atualmente. Três na competição. É o cosplay, desfile, que é o que eu e Lucas participamos esse ano, que você só entra e para ali na frente dos jurados, dá uma volta e sai, e vai ser avaliado basicamente a sua semelhança com o personagem. Sim. Sua roupa, sua aparência e tal. E só isso. E tem a categoria de apresentação, que é um pouco mais complexa, que é avaliado também a sua semelhança, mas não é o único ponto. Aí você tem alguns minutos para fazer alguma performance que você quiser, você pode cantar, dançar, lutar, Que é como... fazer qualquer coisa do tipo. Botar E um áudio atrás. com áudio, alguns eventos uma cena oferecem do um filme. telão para você passar alguma imagem, alguma Maneiro. coisa, e os jurados avaliam essa performance junto com a sua semelhança. E tem o cospobre também, que acho que nenhum de nós três aqui fez ainda, eu não lembro, não sei se o Rogério fez no Eu já. passado. Fez, né? Sem imaginar, Então, pra vocês por imaginarem. falar em cospobre, né, o Rogério me mandou, né, um texto falando sobre ele e tal, e ele falou que ele iniciou com o cospobre do Zorro. Então Exatamente. conta pra mim como você entrou aí nesse mundo do cosplay. Bom, eu com 15 anos de idade, eu estava saindo das ruas. Eu fui morador de rua já também e trabalhei muito com a questão da abordagem de reciclar, né? Então, o meu grande forte, até hoje, sempre foi reciclar muita coisa. Porque no passado, a minha história me ensinou que a gente deve tudo ser reaproveitado. Nada se perde nessa vida. Então, o Zorro foi o meu primeiro cosplay com 15 anos de idade. Eu todo envergonhado, tive que usar uma máscara porque eu morria de vergonha de estar exposto. E mesmo assim, nunca participei de competição, antigamente, né? Porque eu preferia estar no meio da multidão, escondido, quase imperceptível, mas lá sabendo que estava presente. Sim. Né? E com o tempo foi passando. E o meu primeiro cosplay, na verdade, competindo, por incrível que pareça, quando eu deixei várias outras competições, minha primeira competição valendo foi com o capitão David Jones, que eu fui para final lá Tem a foto dele na aí, Davi? CCXP.
Porque essa foto tem que ser mostrada, porque quando eu vi eu fiquei chocada. É a foto. Eu fiquei muito orgulhoso desse cosplay, né? Porque se você observar, eu ganhei como uma maior inventividade do país. Isso Gente, olha aí isso. Olha o nível, gente. é Olha o nível de qualidade. 80% reciclável. Eu fui no lixão, recolhi espuma de colchão, recolhi pedras na rua, fui na praia pegar conchas, forro de sofá, e tudo isso foi transformado no Capitão David Jones. Incrível. Do que é feito os tentáculos? Os tentáculos é espuma de sofá. Como assim? A gente vai esculpindo na espuma, Que né, e maneiro. coloca arame eu não tinha arame comum, eu botei arame farpado mesmo por dentro. Aí ele depois só é moldar o movimento dele e fica assim. Agora vocês entendem porque eu falei que ele é referência não muito só sinistro. aqui no interior do Rio de Janeiro, mas no Brasil afora, né? Aqui tem outras imagens, né? Outros Aham, cosplays. esse aí foi a grande Cosplay. final, né? Na CCXP 2019. Aqui E o é outro Odin projeto, atual. né, Odin? Na Vai de verdade, eu tenho um todos, grande vai de fraco por vilões, né, gente? Muitas pessoas perguntam assim, mas você fez o Zorro no começo e agora fez o Odin. Mas se você observar os outros cosplays meus, vilão, né, que é o Gorilla Grodd, que eu ganhei pra BGS, esse também, outro vilão, Rei da Massa, né? pô. Ícone. O Rei da Noite, também vilão. Morto Quem de conhece a Noite. história de vilão ele não assistiu, né, esse filme Mad aí, né? Max. Impossível. Duende Verde, vilão também, ganhei recentemente lá no Animaniacs. E esse aí é o meu querido e Xodó. estimado, né? Aí esse aí Então, foi falando vilão, vilãozão, né? Imponente, Odin, né? Eu fiquei muito orgulhoso desse projeto, porque eu fiz uma parceria com a rapaziada aqui, Sangue Novo, né? Desafiador, o Rafael com as ideias e perfeccionismo dele, do trabalho dele que ele tem com as impressões 3D, o Lucas com a sabedoria dele, o conhecimento, ele tem um vasto conhecimento, e isso foi uma grande troca de conhecimento muito boa. Eu passei minha técnica em algumas coisas, né, o que eu sabia de bom, passei para eles, e eles me retornaram com muita sabedoria também. E vamos falar então mais sobre esse projeto. De onde surgiu essa ideia? Então, pelo que eu me lembro, me corrija se eu estiver esquecendo alguma coisa. Foi no início do ano, no final do ano passado, né? Eu estava conversando com o Rogério no Instagram, aí ele comentou comigo que Lucas já tinha feito o cosplay do Thor Gordo no Goitanime do ano passado, a versão de pijama. Aí Rogério falou comigo que estava pensando em fazer um cosplay de Odin. Aí eu, se ele já fez cosplay de Thor, e você vai fazer cosplay de Odin, eu tenho que fazer de Pô, Loki, né? cara. Que por acaso era um sonho Completamente. antigo. Ninguém lembra mais, ninguém sabe, mas eu comecei a deixar meu cabelo crescer para fazer cosplay de Loki. É mesmo? Passou um pouco da conta agora, porque na época eu não tinha como fazer, como eu já falei, não sabia fazer. Aí eu, agora eu consigo, agora eu tenho a impressora 3D e tal, que a gente vai falar depois, eu consigo fazer o capacete, fiz o seto e tal, Pô, aí... E ficou realmente uma obra de arte, né? É. Agora vendo pessoalmente, eu já vi só na foto. Cara, brilha assim de modo. a tintura, Inclusive- toda uma Aproveitar, uma técnica. pra te dar uma lembrancinha que eu trouxe. Isso, cara! Aí, ó. Aproveitar a onda Ao do vivo, Loki. hein? Abre. Abre. Obrigada, como assim? Presente? Olha isso. Considere Cara, um empurrãozinho pra você entrar no mundo dos cosplays, que você falou que Um tava grande querendo, né? incentivo. cara, Pra quem não Muito conhece, é a massa, tiara da muito Sylvie, massa. da série do Loki. A versão bom. dele de outro universo, né? De outra pô, cara, linha muito do tempo. obrigada. Sim, Pô, exatamente. Espero que você use Muito nos massa. eventos. pô, com certeza Vem cá, absoluta. já que estamos numa vibe de presentes assim, né? Vou aproveitar e te dar mais um. Como assim, gente? Meu Que Deus. episódio! Esse Que daqui episódio! vai representar toda a classe cosplay. É pra você, especial, né? Espero que você entenda a mensagem e que as outras Caraca. pessoas que estão nos assistindo entendam o quanto é importante essa mensagem no mundo cosplay. Nossa. Não só no mundo cosplay, mas também na vida de todos. Olha aí, galera. Cosplay não, Não tem tem tipo tipo físico, gênero ou cor. E nem idade, né? Exatamente. Porque Ou seja, todo é mundo muito pode realizar o sonho. É, que tá ali, exatamente. né? É Porra, muito amei, complexo. obrigada, É muito cara. complexo Essa a ideia, gente isso no mesmo. mundo cosplay.
e não sofrer de uma coisa chamada bullying, né? Por ser mais gordo, por ser mais velho, por ser baixinho, né? Por ser de uma orelha grande, ou do narizão, ou do cabelo pequeno demais, careca. E então a gente sofre de N bullying. Mas uma coisa que eu sempre falo para vocês, nunca desista de seus sonhos pela fala dos outros. Que essa é a massa. mensagem para você. Até Pô, porque muito sempre obrigada. tem um personagem que encaixa na pessoa, né? Pra fazer cosplay. Tem de Exatamente. tudo quanto é tipo. Eu, só aproveitando um parênteses do que o Rogério falou, eu nos meus devaneios da madrugada, assim, tentando dormir, eu comecei a pensar nessa questão da diversidade no cosplay, de personagens e tal, se tem personagem parecido com todo mundo para fazer. Aí eu comecei a pensar, por acaso, no Street Fighter, que é um dos jogos mais conhecidos de todos os tempos. E eu reparei que Street Fighter tem uma diversidade muito grande, apesar de ser um jogo teoricamente simples ali de luta, né? Cada personagem é de um país, de uma etnia Diversidade diferente. Sim, com também, né? certeza. Isso. E eu comecei, inclusive, a fazer, como eu estava sem sono, né? Aí que eu perdi o sono de vez. Eu comecei a fazer uma lista da galera que a gente conhece do grupo do cosplay, de personagens em que cada um se encaixava. Eu comecei comigo, que na verdade eu já faço vegan, então é óbvio. Fiz dele, daqui a pouco eu fui ver, mas aí cabe fulano também nesse, ciclano nesse. Daqui a pouco eu terminei a lista com 25 pessoas. E todos batem pelo menos um A pouco com o característica. personagem. Não, mas isso é muito legal, até essa questão da inclusão, né? Você gosta de ver um personagem que é meio parecidinho com você, Uhum. né? Muito Sim. maneiro. E, inclusive, Olha, é outra vou te falar pauta uma também, coisa. né? É outra pauta, É outra exatamente. pauta. Viu, Júlio? É a primeira, digamos assim, é a segunda vez, para ser rosto limpo, é a primeira vez que eu uso um cosplay, que é o Odin, de rosto completamente limpo. Todos os outros meus cosplays, ou era máscara, se você observar, é látex, é espuma, é uma camada no rosto, eu acho que me facilitava me transformar. Sim. Mas hoje eu vi que eu tive uma grande conquista, né, de estar de olho, de rosto nu, né, expondo todas as minhas expressões emocionais no personagem. Isso, por incrível que pareça, nesses meus 30 e lá vai, não vou contar o resto, de personagem, eu percebi que hoje eu tive uma grandíssima evolução. Que massa. Que é justamente deixar transpassar através da minha face as emoções do personagem. Cara, muito maneiro isso. E, inclusive, é uma pauta a ser abordada, né? Pois Se pra é. você viver ali um personagem, você tem que ter uma aparência física similar a ele. O que vocês acham sobre isso? E- Tem ou não? Eu posso ir no banheiro rapidinho? eu já Olha, Tá, vou volto. começar com o que eu falei aqui. Bom, Então. já que o rapaz da polêmica, né? Vamos deixar o Thor falar primeiro, né? Então, vamos lá. Só pegando um gancho do que o Rogério, antes de entrar nessa pauta, que o Rogério falou, em compensação, ele falou que essa questão de tá com cosplay, o rosto limpo, né? Sem máscaras e etc. E já em compensação, todos os meus cosplays teóricos, claro, né? Tem a maquiagem, tem uma lente de contato, tem uma cicatriz, tem uma trança no cabelo, tem uma coisa diferente, mas assim, todos foram com o rosto limpo, né? E eu suspeito falar também que eu sou muito fã da questão da mitologia nórdica e aí a não se confundir, né? Com os personagens nórdicos da Marvel, porque tem as diferenças com os deuses mitológicos e que, inclusive, tem pessoas, hoje a gente tem que ter respeito, né, a não entrar em pauta religiosa, mas existem pessoas que têm essa crença religiosa até hoje Sim. e tal. Enfim, mas falando disso, bom, vamos lá. A pauta é o seguinte, é uma coisa que a gente já debateu e nem Enquanto isso, vou aproveitar aqui pensando... pra... Se você quiser, eu começo. Né? Fazer o chá. Posso falar? Deixa eu falar, Pode então. falar? Então vai. Depois eu completo, então. Então, é que enquanto Tem Júlia está primeiro. experimentando a tiara dela ali, Eu acho que É seria que- um pouquinho mais... É porque tá caindo, então. Tá caindo um pouquinho. você Mas bota pode mais falar, né? reto assim. Então, existe no meio do cosplay, assim, da parte competitiva, né, um grande tabu, digamos assim, né, uma questão que as pessoas, na verdade, evitam falar, com medo de serem taxadas, né, às vezes preconceituosas, racistas, que é a questão de você... Homofóbico, né, uma discussão de você, se você deve ou não avaliar, por exemplo, na categoria de desfile do cosplay, a semelhança física da pessoa com o personagem, além da roupa, né? Da semelhança da roupa Da que ela está vestimenta. vestindo com o Maquiagem. personagem, ou armadura, o que seja. E, assim,
A única coisa que eu posso dizer com certeza é que não tem resposta certa para isso, porque Só sei que cosplay... nada sei. Não existe um manual de regras pro cosplay. Cosplay não é esporte. Critério subjetivo, né? Cosplay não é esporte, cosplay é arte. E a partir do momento que é arte, é obrigatoriamente subjetivo. Então vai da opinião de cada um. Mas assim, o que eu posso dizer, particularmente do meu ponto de vista, é que eu acho que deveria ser avaliado, sim, a semelhança física da pessoa. Por quê? Porque já existe até uma outra categoria que a gente viu ano passado, se eu não me engano, no primeiro Arena Gamer, que foi o cosplay de manequim. Não sei se você ouviu falar. Que eu Que ganhei. ele Mas ganhou, eu sou- inclusive, no Torgoto, O pro que que é desespero essa de categoria? Rogério. Foi. competição. Eu levei Eu vou longa história, isso aí. Immortal Joy perdeu pro Thor Gordo, né? Porque na A verdade. barba de gente, Papai só Noel. Isso ficou muito bom, tá agora. Não, é só pra vocês entenderem. Não esquece Fala, que você fala, fala, não. fala. Esses eventos, gente, quando você tem as categorias, assim, alguns eventos, né, de cosplay, que tem a categoria cospobre, cosplay e cosmake. Desculpa, cospobre, desfile e apresentação. Tudo em questão de cosplay. Tá. Quem avalia, quem dá as notas ali, né? Claro que o público tá ali, tá gritando, mas quem dá as notas são os jurados. E normalmente é uma média de 3 jurados. Normalmente é isso. Nesse evento específico do Arena Game, que é o evento de campus do ano passado, que eu ganhei a categoria de manequim, ou seja, eu não estava ultrajado, né, com a vestimenta, cosplay no meu corpo, mas sim no manequim. Quem decidiu, quem votou, não foram os jurados, foi o público. Então, assim, o Rogério ele levou o cosplay do Immortal Joy, do filme Mad Max, quem nunca viu, tá aí. Não veja. Não, é um filme bom. Isso é muito ruim, bom. cara. Outra polêmica. Calma aí. Pra mim é uma obra Se de arte, você filme, for referência. um grande historiador e buscar os melhores vilões Sim. na telinha, Sim, Immortal Joy. Por isso eu pode sou muito fã. procurar. Você vai encontrar em primeiro lugar. Não. ele. Aí Eu resumo da adoro vilão história. também, sou suspeita. Aí, pra resumo falar. da história, o Immortal, por isso que a Rafael brincou com olhos pra loucura já, porque o Immortal Joy é um cosplay que ele tem muitos acessórios, muitos detalhes e tal, e o Thor gordo, ele é uma versão cômica, inclusive uma crítica, foi um dos motivos de eu ter É um pijama escolhido, de Papai Noel. Né? É uma crítica, inclusive, a quem critica a depressão, né? Porque o Thor gordo, na versão dos Vingadores Ultimato, ele é um personagem que você acompanha a evolução do personagem e ele fica depressivo, né, depois que é uma sim. doença, e aí ele tenta contar piadas, mas às vezes as pessoas não sacam isso. A gente tem que contar piada pra ele fugir da depressão. Inclusive, uma crítica até a pessoas que têm depressão e algumas pessoas que falam, porque é mimimi, porque não, gente, não é mimimi, depressão pô, seríssimo. é uma coisa doença, séria. saúde É. mental, então assim, então foi um dos motivos de eu ter escolhido, mas enfim. E mostra que aí, até um super-herói pode ficar depressivo. com né, cara? certeza, pra mostrar que o todo super-herói, apesar de ser um deus, o Thor ele tem um Exato. lado humano. E aí, o Rogério foi a loucura porque o Thor gordo ganhou. Porque, gente, é um pijama. Então, assim, o investimento que ele teve... Isso tem, inclusive, outra pauta. São várias pautas. O investimento que ele teve em questão de dinheiro foi muito maior do que eu tive. Né? Se ele gastou ali R$1.000 por baixo, né? Vou botar assim, foi muito mais. Deve ter sido muito mais de R$1.000. Eu gastei ali, sei lá, 200, 300 reais. Cara, agora isso Então, é muito, assim, muito interessante, ó. Criatividade versus investimentos. Eu acho o seguinte, na verdade, não houve tanta essa questão da loucura, né? O maior choque, na verdade, foi a questão da votação ter sido voto popular. E não foi julgado por jurados. Se eu Não costuma soubesse ser que ia assim. ser um júri, a comissão julgadora ia lá olhar os manequins, tal, avaliar a coisa, acompanhar uma referência e tudo mais, tudo bem. Mas não, o choque foi na hora. Saber que a coisa foi voto popular. Aí eu disse, tudo bem. Eu aceito, eu sou uma pessoa muito fácil de E aceitar você isso, poderia as ter levado situações. outro cosplay que o público... Poderia ter levado o Bob Esponja, meu amigo. Bob Esponja, cara. Teria um apelo. E aí vai outra questão. O contraponto entre o critério de apenas 3 pessoas sendo jurados e de um público inteiro. Né? Então, assim, às vezes, alguns cosplays que os jurados vão lá e dá primeiro lugar, vamos dar um exemplo assim, a gente fica assim, mas... Às vezes o público fala assim, já falaram pra mim, mas aqui fulano de tal ganhou primeiro. Mas como assim? Porque são critérios subjetivos Sim. mesmo. Né? E o público normalmente não sabe os critérios de avaliação. E eu vou te das falar uma competições. coisa muito Então, importante, também. Rafael. A pureza do povo é muito É isso aí. importante para novos projetos. Tanto é que quando o Thor Gordo ganhou,
A ideia formada minha do projeto dos nórdicos, eu disse, não, aí tem coisa para ser sungada maior. Sim. Aí eu falei para Rafael, quero ser Loki. Aí eu disse, eu vou ser Tá Odin. bem, inclusive, E joga já na tela aí o temos o Thor. videozinho deles. E aí eu tinha certeza Muito que a massa. coisa ia bombar. Porque eu tenho um olho clínico muito grande. Experiência, Um né? olho clínico absurdo. Eu vejo uma coisa, eu fico já avaliando coisas passadas. Até mesmo tô gordo. Que muita gente falava assim, mas ele estava perfeito, pessoal. Não, tava perfeito, pô, com Eu certeza. agradeço. Eu mesmo achei maravilhoso. E tem a questão da performance a performance também, dele, que né? entra. E isso é indiscutível. E tanto é que hoje a ideia do projeto nórdico funcionou porque eu disse, ali o povo gosta. Se o povo gosta, então tem como a Exatamente. gente fazer nascer sucesso da coisa. Aí né? juntou o útil e agradável, porque Rafael já era um sonho muito antigo de fazer o Loki, o Rogério já, né, tava matutando isso de fazer o Odin, e eu tinha feito o Thor Gordo, eu não sei, pra quem não viu esse filme dos Vingadores, assista, pra mim, um dos melhores filmes da Marvel, se não for o melhor, tá no top 3 ali com certeza. Esse último filme dos Vingadores, Ultimato, ele tem na verdade tem 3 versões do Thor no mesmo filme. Aí tem a versão dele que tá com cabelo curto, aí se passa muitos anos, aí ele tá gordo de pena, que ele entra em depressão, aí fica alcoólatra ao mesmo tempo, tal, ao mesmo tempo cômico, né, pra tentar mostrar que ele não tá em depressão. E aí depois que ele se recupera da depressão, e aí vai também um recado pra quem tem depressão, tal, sempre procurando o apoio necessário, dá pra gente lutar contra isso, né? Então aí vai um exemplo também, porque no final do filme ele volta, não, peraí, eu tenho que deixar um pouco não é que ele deixou de ter depressão, ele continuou tendo depressão, mas ele falou, não, peraí, eu tenho que ajudar a salvar a Terra. Inclusive, essa versão aí, desse Thor que eu faço, é do mesmo filme, mas ele se veste assim com a armadura pra lutar na batalha final contra Thanos pra salvar a Terra, que é junto com o Capitão América. Ele achou um propósito Isso, ali, um propósito. Que é aquela cena emblemática que o Capitão América pega o martelo, o Mjolnir, né? Spoiler. Sim. Pô, mas quem não viu isso aí? Deveria. Os quadrinhos também. Aí, então, assim, é tudo meu filme. E eu já tava pensando em fazer isso. E aí veio o Rogério, também com essa ideia. E o Rafael falou, então, peraí, então eu vou fazer a evolução do Thor gordo, que seria de pijama, que na verdade é o Thor que continua gordo, só que ele tem a armadura ali e é muito mais elaborado. E aí ele tem o Rompe-Tormenta, o machado, e o Mjolnir, o martelo. Então ele fica muito mais forte, né? Muito mais imponente. Tem todo um conceito por trás, né, E cara? aí o Loki, o Odin, e aí o projeto aí, né? Eu acho que Galera, deu certo, né? vou aproveitar aqui e mandar um salve pra galera. A gente tem 18 seres humanos aqui com a gente assistindo. Opa. Tem o Patrick aqui, ó, do Quem Fala Joga. Salve, boa noite, rapaziada. Ele, inclusive, vai estar semana que vem aqui com a gente. Aí Fica aí o sim. spoiler no ar. Igor mandou várias mensagens aqui. Falou, Igor, tio Sam, grande literalmente o pai de todos nós. Falou que você quebra corrente, que Mad Max é uma franquia absurda. Falou, Lucas é fera, representa os professores geeks de história. Dentre vários outros comentários que falou que tio Sam é nosso malvado favorito. E dentre outros, tem uma galera aqui também, Thalisson Gleison, aqui ligado. Tem Jane Bastos, Duda Souza. Duda Souza é aluna do Lucas, né? Falou que Isso. mandou um beijo pra você. Fabiane Maia. É minha noiva. Falou que meu noivo arrasa demais. Beijo, amor, te amo. João Pedro. Vários seres humanos aqui. Tia Lelê. O amor é lindo. Palhaço Rabisco, tio Sam, sou fã incondicional do ser humano e do artista. Posso só mandar um salve, um abraço, um beijo para meus alunos que estão assistindo a Pô, live. Fiz claro. toda a divulgação do Centro Escola Riachuelo. Muito Paulo massa. Alessandro. E também pro Palhaço Rabisco. Ele é o vice-coordenador de uma das filiais que eu leciono lá, que é da que Restauração de maneiro, Goiás. E ele tem toda essa questão artística também e tal. Massa. O Rogério Muito conhece. meu amigo, muito meu então, amigo. Vinícius. Muito São massa. palhágicos, na verdade. Sim. Além de palhaços, são mágicos Com também. Que certeza. massa, cara. Muito bom. Mas, ô Júlia, eu nem sei se eu posso fazer isso, né? Eu não sou apresentador, mas é porque. Só pra o A gente Rafael não não terminou. esquecer da pauta, uma das pautas mais A polêmicas. gente não terminou o raciocínio Não, continua, pô. da semelhança do cosplay, dessa polêmica. Então, mas o que eu tava falando é que se você não avalia a semelhança da pessoa com o personagem, não só o corpo dela, o cabelo, a cor dos olhos, coisas que inclusive podem ser alteradas com maquiagem, com peruca, sim. etc. Se você não avalia isso,
você não vai ter mais diferença de avaliação da categoria de desfile para a categoria de cosplay de manequim. Porque cosplay de manequim é isso, você avalia o que foi feito, a roupa. E no final das contas também a competição é de cosplay, não é de cosmake. Então, quem está interpretando o personagem... Seria bacana explicar para o público também a diferença, né? Porque acho que tem gente... Exatamente. De forma bem resumida, cosmake é quem faz as roupas, a armadura que os cosplayers usam. Então, não necessariamente você precisa ser cosplay. Outra coisa, isso lembra uma outra... Você não precisa ser um para ser o outro. Na maioria das vezes são. Mas não necessariamente. Isso até tá ligado a uma outra polêmica um pouco menor, mas que falam também. Polêmica atrás de que o pessoal reclama às vezes que a pessoa ganhou, ficou no pódio lá de uma competição e a pessoa comprou a roupa dela toda no AliExpress. Não fez nada. Cara, qual é a diferença? Você não pode comprar na internet a sua roupa, mas você pode mandar fazer na costureira. Porque duvido que alguém saiba fazer o cosplay todo. Talvez o Rogério. Mas que alguém saiba fazer a armadura, a roupa, a lente. Você fabricou a sua lente? Você não fabricou a sua peruca? Então qual é a diferença? No final das contas, o que interessa é o que você está usando. Não interessa como foi feito. Você fabricou sua maquiagem que você... Exatamente. Mas assim, tem uma... Pode falar. Não, então, eu já penso um pouco diferente. Assim... não é em cima do muro, né? Mas eu sou um meio termo, ele já puxa mais para um lado e eu fico mais ou menos aqui enquanto eu tô... Às vezes eu concordo com ele, às vezes eu discordo um pouco, e que não tem problema nenhum discordar aqui. Mas o que acontece? Assim, vamos lá. Eu nunca tive a oportunidade de ser jurado, mas... e talvez quem esteja assistindo o programa agora, que tá nesse meio, nesse nicho do cosplay e tal, talvez entenda um pouco o que eu tô falando. Por exemplo, a gente tá ali sendo jurado de um evento. E aí, a gente sabe... Vamos dar o exemplo do Rogério Jussão. Ele fez o cosplay lá, e ele foi cosmaker também, né, do David Jones. Ele pegou o terceiro CCXP e tal. Não foi avaliado, gente, porque na CCXP é um pouco diferente. Não foi avaliado só a questão do desfile. Ali teve uma performance e tal, então foi a apresentação, né, que é a categoria profissional. Mas, assim... É muito difícil, eu tô falando pra mim, tá? É muito difícil eu não levar em consideração e não dar uma pontuação maior do que ele. Vamos supor que no mesmo evento tenha 2 David Jones, sendo que vão por mim que dá pra você perceber, às vezes, quando a pessoa faz o cosplay inteiro à mão e quando ela compra da Shopee. Você acha que cai melhor na pessoa assim, que fez o Sim, porque olha só, aí vamos lá, o Rogério foi lá e eu sei que ele foi inteiramente cosplay que ele fez, sabe? Tirando essas coisas, né, talvez de uma lente de contato, alguma coisa, sabe? Porque isso não tem como fugir. Beleza. Mas aí o Rogério foi lá, ele fez, eu sei que ele fez, ele ficou meses ali, dando suor, dando... Isso, 11 meses. São noites sem dormir, é um trampo. E, gente, e tem pessoas que acham que não é trabalho, é extremamente trabalhoso. É trabalho manual, né, cara? E não só porque vale dinheiro, né? Não é só por causa disso. É porque é trabalho mesmo. São noites sem dormir, você tem que ter dedicação, tem que ter tempo, enfim. E aí o que acontece? E aí vai lá uma outra pessoa qualquer, seja homem, seja mulher, tanto faz, e coloca o cosplay de David Jones e eu tô vendo que aquela pessoa comprou tudo bem. Pode estar muito bom, mas eu não consigo... Aí, assim, tudo bem, eu vou deixar um pouco a razão de lado, vou mais pelo coração. Eu não consigo, não é ficar com dó, com pena de Rogério, mas eu não consigo dizer, pô, o cara teve ali, ainda mais esse ano que eu me aventurei como cosmaker também, né? Tá fazendo armadura junto com o apoio também de Rafael, do Rogério e tal. Mas assim, eu como cosmaker, eu pensei assim, pô, gente, teve muito mais trabalho, o cara deu sangue, deu só... Mesma coisa do Rafael, quando faz os elmos da impressora 3D e tal, do que pra mim eu dou um valor, se eu fosse jurado eu daria um pouco mais de valor, eu sabendo disso, do que a pessoa, eu saber que a pessoa, por exemplo, comprou um elmo na internet, por mais que esteja muito parecido, muito fiel ao personagem. E já a outra questão da semelhança física, tudo isso vocês veem que são coisas conectadas, né? A questão física é o seguinte. Bom, nossa, isso é muito polêmico, mas vamos lá. Por exemplo, eu já penso um pouco diferente Rafael, nesse sentido também, porque, por exemplo, a gente estava debatendo uma vez, há um tempo atrás, deu um exemplo do Kratos, né? Vamos dar o Kratos ou o Kratos da mitologia grega, que é o jogo da mitologia norte agora, que é o jogo do God of War, né? O Deus da Guerra. Vamos supor, a gente estava debatendo uma vez, ele falou assim, não, porque de repente se ele fosse jurado, e aí o cara, vamos lá, gente, um homem,
E vamos lá, independente do seu gênero, da sua cor, você tem a liberdade de fazer o cosplay que você quiser. É o livre-arbítrio seu. Isso não tem impedimento algum. Mas, por exemplo, a gente tava debatendo, pô, será que o cara, se ele for bombadão, porque o Kratos, né, o Kratos, ele é careca, aí essa versão mais nova dos jogos ele tem uma barba grandona, às vezes já não tem barba, mas ele é sempre bombadão, meio sem camisa, tal. Totalmente sem camisa. Tem as armas, é porque nessa versão ele tem umas partes com armadura Ele aqui. tá com frio. E tem uma versão que ele tá com uma super armadura também. Muito Sim, do final corpo do completamente segundo fechado. jogo. Então, aí a gente tá falando, pô, mas será que a gente como jurado deveria pontuar mais, ou seja, dar um ponto maior pra um cara que ele tem quase 2 metros de altura, é bombadão e tal, do que de repente pra uma mulher, vamos botar assim, pra uma mulher que ela não é bombada, mas ela fez uma maquiagem, e ficou muito, porque por que eu tô debatendo isso? Porque eu vi, agora eu não vou lembrar o nome do cosplay e tal, mas é um cosplayer, né, internacional, de renome. Ela foi num evento, e eu não sei se ela ganhou, mas ela ficou no top 3 de Kratos, da versão dos últimos jogos God of War. E assim, ela não é bombada, ela não teve que raspar a cabeça, ela não tinha barba, entendeu? Então assim, ela foi com o cabelo solto, vou dar um exemplo parecido com você, Júlia, foi com o cabelo solto. Eu tinha vontade de fazer, inclusive. Então, ela foi com Kratos. Então, viu? Aí, então, é um cabelo solto, parecido com você, sem barba e tal, mas ela fez uma maquiagem e a vestimenta, as armas, estava tudo tão assim, tão nível assim de excelência lá em cima. Pô, que maneiro. E assim, bom, aí se fosse eu jurado, assim, aí por isso, por que eu disse que fui no meio termo? Eu não tiraria ponto de você, Júlia, se você tivesse o trajado de Kratos, porque você é de um gênero oposto ao do personagem. E a questão, gente, que nem só o gênero. No caso, Rafael, eu acho que ele compartilha a opinião que teria que botar uma maquiagem. Então, nesse caso aí específico, o que eu faria, assim, eu não vi a foto que você tá falando, mas dá pra ter uma ideia. Sim. Então, eu, como jurado, eu tiraria ponto dela, assim, por ela não estar careca. Ah, que radical e tal, mas Não deixou crescer a barba. Você tem que comparar o que você tá vendo com a referência. O Kratos é careca. Nem que. Aí que eu falei, não precisa necessariamente raspar a cabeça. Ela pode usar aquelas toucas, aquelas coisas. Dá seu jeito, dá seu jeito. E aí, por exemplo, ela, na minha opinião, perderia ponto por causa disso, mas poderia ganhar pontos, como você falou, na vestimenta e tal. Se tivesse mais parecida que o do outro cara, que a roupa do outro cara, ela teria vantagem nesse ponto. Então, talvez, na média, ela acabasse na frente ainda. Mas com certeza eu tiraria ponto dessas coisas que não parecem. O físico do cara parece mais do que ela. Ganha. Eu, nesse caso, eu não sou tão, entre aspas, não vou dar radical quanto o Rafael. Eu não tiraria ponto, mas assim, vamos supor, se fosse o Júlia de Kratos lá, e de repente eu poderia dar um 9 pra ela, só um exemplo, tá, gente? Dar um 9 pra ela, mas aí realmente, se parecesse um cara também no mesmo evento, com 2 metros de altura, bombadão, careca, com barba e tal, do Kratos, e uma semelhança física, porque além da vestimenta, gente, dos acessórios, das armas e tal, dos detalhes do cosplay, a gente tem a questão também da semelhança assim, física. também, né? E aí, por exemplo, aí de repente daria 9 pra Júlia, mas de repente daria 10 pro cara. O cara eu entraria em controvérsia com vocês dois. Ih, agora... Aí, ó. Falei que era polêmica. Fala, papai. Eu acho o seguinte, que eu já fui jurado de vários eventos. Pode falar, né, e é muito importante que a gente tenha uma grande sensibilidade ao avaliar, né, e também a questão da imparcialidade. Não podemos colocar de igual para igual um sujeito de 2 metros e uma menina que está fazendo o mesmo personagem. Mas sim, a gente avaliar com mais criterioso sobre a vestimenta em si. Sim, sim. Então, o que acontece? Vamos supor uma apresentação da Julia, fazendo o Kratos, e aquele rapaz lá que estava com 2,15 m lá no Goitanima agora recentemente. Sim. Né? O cara tem, não sei, 112 quilos. Monstro, rapaz. Mas, digamos que ele anda assim, que nem estivesse pisando barato, assim, meio desengonçado. E você tendo o dom de lidar, de olhar na câmera, aquela de gritar, de se expressar. A sua apresentação diariamente tenha sido mais enfática. Mesmo sendo mulher, Sim. é fácil se superar um grande e potente adversário. Sim, sim. Eu digo isso por experiência própria, né? Eu vi personagens, digamos assim, senti na minha pele e senti na pele dos outros isso também.
Eu fui com cosplay absurdamente acreditando, não, isso aí é fácil para mim. Mas a gente vai adquirindo essa experiência com o tempo. E nem tudo que é o top dos top é o melhor a ser feito. Sim. Né? E aí eu fui descobrindo isso aos poucos. E é muito difícil. E uma das coisas que eu percebo também dentro do mundo cosplay, sobre a questão de físico e tudo mais, ser mulher, ser homem, ser gordo, ser magro, ser forte, ser bonito, ser feio, ser negro, ser branco. Isso, no fundo, quem está avaliando tem que ter uma imparcialidade absurda. Não. E tem que se esquecer todos esses critérios e ver a coisa de uma forma mais Apesar que é difícil, técnica. né? Apesar que é É difícil. muito difícil. No começo, eu tive um impasse digamos assim, a minha mente pensava uma coisa, tá entendendo? A minha voz queria falar outra, tá entendendo? Essa questão é muito complexa. Então, eu tive que passar a sensibilidade acima de qualquer coisa, avaliar com mais criterioso, observar, ir nos stands, saber como foi que você fez sua roupa, você fez com quê, de quê, por quê, porque você chegou nessa ideia de estreiter relações mais com os cosplays. Foi uma forma mais sucinta de chegar a um denominador comum de uma avaliação mais rígida. Tá entendendo? Você não Isso é muito importante. Desestimula algumas pessoas a fazerem o cosplay porque elas não são parecidas fisicamente com certeza. o personagem que elas Por isso que eu curtem. acho que não- Ou não é do mesmo Ó, gênero. por exemplo, eu tenho um funcionário meu que, inclusive, ele é um excelente ator, ele é diretor de teatro, né, o Valdinei. E ele tá aqui, ó. E ele salve. ganhou recentemente. Bora, Tio, mandou aqui. Ganhou recentemente. Pantera Negra. Ganhou recentemente na Bienal, como Massa. Pantera Negra. Ah, tô ligado, Ele pô. tem uma personalidade, uma imponência com um personagem absurda. Ele chegou pra mim, Tio Sam, eu quero fazer um outro cosplay. Eu disse, qual cosplay você quer fazer? Eu quero fazer o Magneto. Eu disse, maravilha, eu te dou total apoio. Mas eu sou negro. Eu disse, daí? Não tem problema. Isso é outra pauta que já dá Você porra vai ser o da pele Magnegro. Aí eu só sei que isso. Ele disse, o importante é você focar no seu personagem. Sim. Entre na personalidade do seu personagem. Não importa a sua cor, seu sexo, sua certeza, razão gênero. social, nada. Se é Nada gordo, maior. se é isso. magro. Exatamente isso. É isso que eu penso, né? Agora, eu, particularmente, quando eu vou fazer um cosplay meu, não é dizendo que as pessoas têm que seguir a mesma linha, Sim. né? É de mim mesmo. Ah, eu vou fazer, fiz o Banner o ano passado no Goitaneme. O que é que eu fiz? Raspei a cabeça. Você mergulha Ninguém assim, tem na coragem, cabeça, não é né? toda pessoa que tem coragem de fazer isso. Com certeza. Segurei coragem de raspar essa cabecinha bonitinha aí. Ah, claro que não. É complicado. Agora que Então, já é oficialmente... né? Não posso. Aí o que aconteceu? Eu vou fazer o Odin. Descolore cabelo, barba, já tá tudo preto aqui de novo, mas talvez mesma- especialmente pra isso. A Eu mesma pintei coisa do pra Thor isso. também. então isso Aleluia, aleluia. a entrada do personagem, do personagem, pra mim particularmente é essencial. Então a similaridade pra mim é um potencial muito grande, porque quanto mais eu me identifico com esse personagem, melhor eu me sinto bem Ah, interpretando sim. o personagem. Com Tá certeza. entendendo? E Sim. uma das coisas que o Rafael preza muito nos personagens dele, que eu observo muito, é a similaridade dele. Então isso é um grande forte dele. acessórios também. Mas que isso não quer dizer o que é bom para ele seja bom para outro. Mas uma coisa que eu falo também, nem sempre o cosplay de competição é aquele cosplay que está na multidão. Isso eu quero falar para as pessoas, não guarde mágoa de mim. Eu fui cosplay de multidão por muitos e muitos anos. Não tenho vergonha de ter sido magro demais, não tenho vergonha de ter sido gordo demais como eu sou. Não tenho vergonha de ser velho demais como eu sou, tá entendendo? Tenho mais de meio século. Aí muitas pessoas chegaram para mim, o que você está fazendo aqui no meio da garotada? Você não tem vergonha não de ser uma Ah, pessoa vergonha velha sim. dessa? Querendo brincar no meio das crianças? Esse cosplay não tem idade, tanto é que tá ali escrito. Sim, com certeza. As pessoas têm que entender que cosplay é uma forma de se divertir. Para mim é uma válvula de escape. Eu trabalho o dia inteiro, a semana inteira, todo mundo já conhece como é que o meu ramo de trabalho, de entretenimento,
começa de manhã, vai até a noite, e eu vim direto de um evento aqui pra cá. Então, as coisas não são fáceis. E essa válvula de escape, que eu descobri no cosplay, é muito valiosa pra mim. E não vai ser nenhum, nem dois, nem três que vai mudar esse meu pensamento. Você não pode se limitar Tá por causa entendendo? da opinião dos outros, Agora, né? De a galera que é de competição, o conselho que eu dou, mergulhe de corpo e alma na similaridade, como o Rafael fala, sem exigir que as outras pessoas façam o mesmo. É de cada um para cada um. Isso é uma coisa muito particular, não é verdade? Até porque muitas vezes você vai se divertir muito mais fazendo um cosplay sem compromisso. Uma versão feminina do Kratos, que às vezes você não quer competir, você só gosta do personagem. Ou às vezes um personagem que até parece com você, mas que é simples demais a roupa e você sabe que não vai ganhar. Mas que vai ser mais legal do que um estresse que você vai passar às vezes com uma armadura de 20 quilos para tentar ganhar. Exatamente. Foi o caso? Tinha 20 quilos armadura. Ó, Não, a minha uma coisa que muitas pessoas... Ah, mas você vai fazer cosplay de quê? Eu disse, o meu sonho. Todo mundo falou de um sonho aí, de que ele falar. Sabe qual é o meu maior sonho? Fazer o cosplay da Úrsula, cara. Nossa! Eu tenho o maior sonho fazer o cosplay da Úrsula. E vou fazer. Né? Eu ando avaliando, pesquisando bastante alguns cosplays, inclusive feitos por drags, que fizeram a Úrsula também, que é campeões na América Latina, por aí fora. Sim. Então, eu provavelmente, digamos, em 2024, 2025, provavelmente eu vou fazer a Úrsula. Né? Vai ser uma montanha de espuma e látex, mas tudo bem. Tá vai registrado. acontecer. A internet não esquece. Vai acontecer. Pô, cara, teve um carnaval que eu fui de Ariel, eu encontrei a menina de Úrsula, foi conexão total entre nós. Tá vendo? Com certeza. Então, mas Foi isso um é personagem interessante. icônico, né? Uma grande vilã. É interessante o que o Rogério falou também, porque assim, só pegando esses ganchos, tem muito colegas mesmo, né, conhecidos nossos nesses eventos, né, nesse nicho, e a gente às vezes encontra, a gente tá lá, né, já se inscreveu na competição e tal, e a gente fala assim, ué, mas a pessoa tava até que tava bem, né? De repente não pra ganhar nos olhos, no critério dos jurados, mas eles poderiam estar competindo, porque o público, eles foram no evento de cosplay, essas pessoas não queriam competir, e às vezes eles nem querem competir por vergonha, né? Vou dar um exemplo aqui de dois alunos meus, né, mas vamos dar um exemplo de uma aluna minha. É o caso ali do outro aluno, vamos deixar pra ver, mas a aluna minha, ela tava com cosplay e tava muito bom. E assim, as pessoas estavam tirando foto e tal, nesse último evento do Goitanime. E eu perguntou, cara, por que você não vai lá, compete de graça, né? Já tinha pagado o ingresso, né? Compete ali pra se inscrever de graça, né? Inclusive é uma boa pergunta. Geralmente, tem tipo assim, competições que você se inscreve e outras que você só chega. Ou tem Não, se inscreve uma antes regra. e na hora. No caso do Goitanime, que é o principal evento de campus, para apresentação, se eu não me engano, né, você se inscrevia antes no site deles, Ainda porque tem um número limitado de vagas, é bem entendi. pouco. Só tem O que desfile confirmar. teve inscrição antes? Não. Não, na o hora. desfile foi Desfile na na hora. Só a apresentação que teve a inscrição antes Pós-pobre e é a na hora. confirmação na hora. Mas o desfile acabou tendo um número limitado de vagas também, porque tinha muita gente inscrita, mesmo sendo Foi liberado um assim. pouco mais de 75, eu acho. Então, né? geralmente é assim mesmo. A Você se gente- inscreve antes. Você chega no Até pra se evento, preparar, dá né? referência lá e acabou. Mas aí no caso esse aluno, e não é só o caso dele, então tipo, vai o recado aí também pra quem às vezes tá com cosplay e tal e tem vergonha de competir, gente, assim, às vezes a pessoa tá com vergonha, mas você vê, às vezes é um incentivo porque o público gostou tanto, mas a pessoa tem vergonha de estar ali em público e tal. E aí um outro exemplo agora que eu ia dar de um aluno meu também, porque o campus é grande, mas ao mesmo tempo muito pequeno, né? As pessoas conhecem. Que o Rogério é muito amigo do pai dele também. Esse aluno meu, ele, gente, 16 anos, quase 2 metros de altura. 2 metros. Se ele tiver... 1,99 se preciso, né? Mas se ele estiver vendo a gente, um salve, um abraço. E Filipão, o que acontece? Filipão, Luiz Felipe, um abraço pra ele, pro pai dele. O que acontece? Ele foi, gente, 16 anos. E ele tava lá no camarim e tal, ninguém tava dando nada. A gente, dos nossos conhecidos, de ramo, né? Muitos anos de cosplay. Ninguém tava dando nada. Aquele moleque não tem 16 anos. Aquele garoto ali não tem 16 anos. E eu, com o maior orgulho do mundo. Gente, meu aluno, sobre os 16 anos. Sabe por quê? Isso é o futuro. É o futuro, porque aqui... foi o que o Rogério falou, e nem sou eu que tô chamando de velho. Ele falou, ó, já tem mais de meio século. Aí eu e o Rafael, a gente já tá aqui beirando os 30. E assim, Cara, ele tem... Tá bem, Rafael. Mas você tá bem. Obrigado. E aí, malhando. ele com 16 anos,
E assim, com um cosplay fantástico do Bumblebee, do Transformers. Então, mais a elevação Nossa. que inclusive foi feito pro Rogério, pra variar. E A aí, pedido do com, pai dele. com a elevação do pé, a gente foi pra 2,30 metros de altura. Então, assim, ele é um exemplo até pra quem é mais velho do que ele, que a maioria das pessoas que estavam no evento eram mais velhos que ele. Claro, tirando as crianças, né? Mas eram mais velhos do que ele. Dos competidores, tô falando. Não tinha nenhum competidor lá de 16 anos. Não. E aí, ele é um exemplo até pra quem já é mais velho, tem 25, 30, 35, 40 anos, e tem vergonha ou receio de competir. Não tem idade, né? Não tem É, idade. aquilo que a gente tava E foi falando. sucesso. Ele não pegou o top 3, mas o que eu te falo. Gente, o prêmio dinheiro é bom, que eu te falando no começo do programa. Mas é uma consequência. O que vale é o reconhecimento. Sim, eu vi é várias por fotos tirar dele. foto e tal. É o Bumblebee Transformers. Tanto é que o Bumblebee, se vocês observarem em vídeo, fotos, foi o mais visualizado no evento do Goitanime. 16 anos. Ele é o todo futuro, clipe, Júlia, ele toda é foto muito de alguém, maneiro, tá cara. lá o Eu vi, Bumblebee, achei alguém perfeito. lá Mas com tinha ele. como não ver também, né? Né? O Sabe tamanho por quê? da criança. O pessoal, um incentiva. assédio total. E a sessão que ele fez, na hora que ele entrou, aquela rajada que ele deu de Vai LEDs andando meio e tudo mais. devagarzão Muito assim. massa, A muito forma massa. técnica que ele desenvolveu, própria dele, eu não ensinei nada. Ele aprendeu a evoluir sozinho, inacreditável. Sim. E ele caiu, hein? Caiu umas 3 vezes para aprender Não, a andar então com vamos lá, aquilo. vai. Pô, a E altura daquela, aprendeu, imagina. viu? E foi Aprendeu com incentivo, por porque mérito eu, próprio. com o Rogério incentivando, mas eu lá na escola, nos fins da aula de história, eu sempre incentivava ele, que ele falava, não, eu acho que eu vou, é aquela história que eu contei, né? Não, vou colocar o cosplay do Bumblebee, mas eu não vou competir. Eu falei, não, cara, você tem que competir, vai ser sucesso, vai tirar... Sabe por quê? Eu também nunca tinha ficado em nenhum pódio, nem com o Baldo em 2019. Só no manequim. E, né? Eu tirei uma equipe que não era eu. Ali. E o Thor gordo no passado. Mas, ó, vou contar a história pra você. Eu fiquei em segundo agora no Goitanime. E poderia não ter ficado nem em terceiro. Porque o nível, gente, cada ano que passa tá. Pô, e lá é em maneiro cima. isso, né? Olha, Cada com um vai... certeza. Foi meu Sim, primeiro é bom. lugar no Goitanime, tá? Minha primeira classificação. nunca De tinha primeiro Cara, já lugar foi no terceiro no Goitanime. CCXP, né? Mas Vamos ver. esse Bumblebee foi a primeira vez que ele participou? É a primeira evento, vez, ele cosplay. nunca Cosplay. participou de cosplay. É, a primeira vez que Então, eu participei que eu fiz cosplay do Android 17, eu nem quis participar do desfile, não. Eu Tá tava. vendo o exemplo aqui? Normal, eu tava E olha só onde satisfeito. tá agora, né? E eu gosto de competir pra caramba. Mas assim, eu já sabia que eu não ia ganhar com aquele cosplay. incentivo. Mas assim, eu tava satisfeito de estar lá. Porque a grande coisa é essa, né? Você participar da brincadeira ali. Com certeza. Exato. Porque são meses de trabalho pra você, independente se você ganhar ou não. Se você ganhar, o dinheiro não vai cobrir o seu cosplay, Ele provavelmente. ganhar uns 9 eventos pra... E pra você passar ali, parar na frente dos jurados por menos de 1 minuto, se você for fazer só pra isso, não compensa. Por isso que você tem que fazer um cosplay que você gosta, que no caso eu fiz cosplay de Dragon Ball, que a galera inclusive gostou, porque cosplay de Dragon Ball é bem mais difícil de fazer do que parece. Na verdade é mais difícil de fazer um bom. É porque tem Porque- muitos fãs, né? Assíduos, que E sabem assim, todos os porque detalhes. aparentemente as roupas são simples, mas, como a gente tava falando, o físico dos personagens Pô, é cara. muito desproporcional, muito fora da realidade. Então, pra você fazer um cosplay legal é difícil. O Android 17 é magrinho, eu consegui fazer. Aí a galera até falou, o DJ Santiago, eu lembro, falou, eu ouvi falar que tem um Android 17 aí e tal, vem desfilar. Eu, não, tô de boa aqui, tava só assistindo a galera. E é isso, né? A Porque graça você no nunca- final das Então, contas. e aí o Rafael, público- inclusive, você trouxe algo pra nós aqui hoje, né? Trouxe um spoiler do meu próximo projeto pro Ih. ano que vem, de cosplay. Pô, mostra aí, cara. Seguindo a linha dos personagens parecidos comigo, né? E também é um sonho mais antigo que o Loki, que é um Eita. sonho de infância, na verdade. Deixa eu mostrar que vocês vão entender. Chega aí com esse spoiler, porque a gente adora. Polêmica e spoiler quando a gente vê. Essa belezinha Aí, aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo ali. Isso, cara. Na câmera. É eu muito tô olhando. perfeccionismo, né? Não, e isso tudo você faz em impressora 3D, né? Sim, tem todo um acabamento depois, porque não sai assim. Mostra Tá isso. longe de sair. Pra quem não sabe, gente, pra quem tem menos de 25 anos, isso aqui Tem um novo Cavaleiro Zodíaco também. mas ninguém viu. É Shiryu. Outra, moleque. Shiryu de dragão, Cavaleiro do Zodíaco. Um dos protagonistas, ele usa a armadura de dragão, né? Dos Cavaleiros de Bronze. Aí eu já fiz o capacete, o escudo, falta só mais uns 10 kg de armadura. Mas aí eu quis aproveitar para trazer aqui que eu gostei muito do resultado. E eu aproveitei para fazer nele um upgrade de projeto assim, em relação ao que eu percebi no capacete do Loki.
Porque o do Loki, ele até sobra um espaço dentro da minha cabeça aqui, poderia ser um pouco menor, mas se eu fizesse ele menor, por causa dessas abas que ele tem embaixo, eu não conseguiria passar ele na cabeça. Pode Ia crer. travar aqui, porque ele é curto e depois expande um pouco, né? Isso é interessante, porque além da estética, você tem que pensar na funcionalidade, Sim, né? sim, aí a gente ajeita isso tudo. Conforto também. Conforto. Aí esse aqui eu achei uma muitas horas. solução bem prática. Em pé, né? Pô, Imã. Aí você desencaixa, essa parte passa por baixo aqui, sobe, não vou tentar aqui porque sem espelho é complicado, e depois encaixa isso aqui por cima, porque se eu fosse tentar assim não entra. Criatividade. Aí a criatividade fica sempre mais aperfeiçoando as técnicas, né? Tá. Uma coisa muito importante Pô, de muito frisar como eu gosto muito de admirar um bom trabalho. Uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos. Nem sempre eu vou estar com a disposição para fazer tudo aquilo de uma forma reciclada. Por exemplo, eu fiz o peitoral do Odin com um manequim velho que eu tinha lá jogado. Peguei, cortei, e montei o peitoral. Eu sou muito reciclável. Mas tem outras coisas que a gente precisa de um apretexto, um detalhe, algo mais perfeccionista. Então, aqui em Campos, são poucas as pessoas que se atrevem a mergulhar nesse campo aí de 3D. E Rafael vem se evoluindo de uma forma absurda. Eu sempre falo para ele, certeza. Rafael, Verdade. eu tô orgulhoso do seu trabalho, cara. Eu buscava sempre muitas coisas, muitas informações, muito material fora. Tanto é que esse meu elmo foi fora. Talvez hoje eu teria feito com ele. Sim. Tanto é que aquele lá do Thor é feito Eu com que ele fiz, também. é. Foi ele que fez. Perfeito, cara. Então o trabalho dele é muito perfeccionista. E Campos estava muito necessitado dessa mão de obra, de pessoas que mergulhassem. As pessoas pensam, 3D qualquer um faz. Não faz. Eu nem imagino. A impressora está lá Trabalho. fazendo, mas você precisa ver os quilos que ele vai tirar lixando aí. E nem tem o Soldando, projeto colando, também antes de Você- tudo. saber montar aquele quebra-cabeça de 300 mil peças para montar aquilo ali. Tem questão da Pintar programação depois. Tá também. entendendo? E isso aí, ele buscou conhecimento, horas e horas em claro, Programação. fazendo esse trabalho Programação. todo. E essa pintura aí, né, qualquer cosmaker que faz não, tá? Essa pintura cromada aí, qualquer É de carro, detalhe né, aí essa? tem que recomeçar tudo do zero de novo. Então, isso aí é um trabalho de obra-prima. E graças a Deus, hoje em Campos nós temos Rafael para fazer esse tipo de trabalho. Pô, muito massa, cara. Obrigado. Muito massa. O pessoal realmente, como ele falou, você fala de impressão 3D, assim, muita gente não sabe direito como é que funciona. Uma boa parte das pessoas acha que é tipo aquele materializador, não sei se é esse o nome, do Star Trek, que todo mundo tem na cozinha, chega, eu quero um cappuccino... Né? Senão aperta o botão com tanto de açúcar e espuminha do LOL. Aí vai lá e faz, você põe. Não, isso aqui sai cru, como a gente chama, sai uma peça de uma cor fosca e tal, você tem que lixar, fazer todo o acabamento. Dá bastante trabalho. Não é qualquer um que consegue mexer com impressora 3D. Eu conheço gente com doutorado que não consegue, que tem impressora e não sabe. Então, é perfeitamente possível, que todo mundo que quiser aprender consegue. Hoje com a internet só não aprende quem não quer, mas trabalho dá. Eu diria, Gil, que em Campos, e não é porque meu amigo não, que ele sabe que eu sou crítico pra caramba, mas em Campos, eu diria assim que em impressora 3D, realmente eu não conheço ninguém melhor do que o Rafael, especificamente nesse ramo ainda, que ele tá adentrando, e eu até falei com ele, já dei várias sugestões pra ele, são coisas que ele já pensou, mas já tava pensando nisso, em que tem de repente até abrir uma loja aí, uma loja online, Fácil. começar a explorar, porque o pessoal ser vai sucesso. comprar, Não, cara, a vai. qualidade Iria disso. facilitar O pessoal vai muito pra comprar. quem tem Eu vontade de sou fazer, mas não suspeito. tem a habilidade ali, né? Eu sou suspeito, porque, Rafael, toda vez que ele me mostra alguma droga de um elmo, alguma coisa de foto, eu disse, Ele quer comprar. esse cara é absurdo, ele fica me atentando 24 horas, né? Aí eu disse, separa pra mim aí. Não é? Uhum. Eu não tenho necessidade de ter o elmo do Thor em casa. Aí eu disse, mas eu quero o elmo do Thor. Não, até eu quero ela no Tenho o elmo do Thor, ele. E isso pra mim é uma satisfação muito grande. Porque eu sei que além de eu estar tendo um produto de qualidade, eu vou estar ajudando um amigo. Uhum. E isso é muito bom. Quando a gente sabe que a gente compra de alguém que está se esforçando ao Sim. extremo. Né? Júlio, e tem só um contraponto também, que é outra pauta polêmica também, que... Porque acontece, por exemplo, e vocês estão vendo aqui, esse elmo aqui do Shiryu, do Thor, do Loki, enfim, o do Odin, você, ao mesmo tempo que você consegue fazer impressora 3D, ou seja, então o Rafael está sendo um cosmaker, porque ele está mexendo com impressora 3D, você também consegue fazer em EVA ou com outros materiais. Sim. Talvez não fique tão bom quanto
mas de repente pode ser que fique melhor. EVA, Depende de quem papelão. porque, por exemplo, no caso do David Jones, que é o cosplay do Rogério, ou no meu caso, eu tô tirando o elmo, né, mas a vestimenta, a armadura, o peitoral, a gente fez com manequim e tal, com manequim velho e tal, reciclagem e tal. E o restante EVA, mas poderia ter feito impressora 3D também. Sim. Entendeu? Galera. Então, assim, e a gente conseguiu botar uns LEDs, conseguiu fazer uma instalação elétrica, aquela coisa. Então, assim, vai muito a critério do cosmaker porque, assim, se a pessoa não tiver habilidade, você que tá assistindo, se não tiver o dinheiro, né, investimento para ter uma impressora 3D, que não é barato, e tem mais o filamento, o material, que é o PLA, ou não tiver essa habilidade, você pode se aventurar também no EVA, nessas coisas que não Eu são aconselho 3D. comprar logo com a pessoa que tá É mais fácil. fácil, né? Galera, o Entendeu, papo cara? está muito bom, mas já faz 1 hora que a gente tá aqui, Meu acredita? Deus. A gente não Tempo voa, conseguiu né? nem falar de metade das coisas Realmente. que eu queria. Mas, foi super bacana. Acho que deu pra gente fazer um panorama, né? Sobre esse mundo, tanto do cosplay quanto do cosmaker, né? E, foi super legal. Obrigado pela presença de todos. Queria só que você deixasse o Instagram de vocês pra galera acompanhar. E, a gente tem que fazer isso uma próxima vez, cara. Porque tem muita coisa a ser É muito abordada assunto, ainda, né? Então, vou começar aqui. Bom, meu Instagram é sam.oficialrj, né? Vou aproveitar a oportunidade de falar pra galera do povão, está na hora de evoluir. Então vamos pular para a competição. Se você precisar de ajuda, a qualquer hora, 24 horas, quem me conhece sabe que eu estou sempre disponível a ajudar, a passar conhecimento para vocês, tá bom? Rafael. Então, meu Instagram é Rafael Rocha Play, só você botar lá que vai ver minha fotinho. E eu queria agradecer o convite de estar aqui, como eu falei, é um programa que eu acompanho, que eu acho legal, e espero que me chame mais vezes, não só com certeza, para cara. continuar falando de cosplay, impressão A gente tem que fazer um 3D. programa de 3 horas. Que ficou muita Tem coisa assunto. pendente, mas me chama pra falar de animes antigos e séries e filmes também que a gente gosta. Que a gente mais. sempre aborda aqui, né? Tô aí também. Vai lá, cara. Então, o Instagram por isso que às vezes vocês perceberam durante a live que às vezes o Rafael me chamava de Cavalão Lucas, é que é um apelido carinhoso, mas tem desde a adolescência, né? É tudo minúsculo, né? Cavalo Lucas 2022. Posso só dar um recadinho? Brevemente. Então, primeiro agradecer o convite aí da Terceira Via, do Vox Popcast, da Júlia também, sempre muito receptiva, com carinho e tal, com muita ética. E a gente prazer tá ter você levando. aqui, cara. E a gente tá. Obrigado. E a gente tá levando um pouco, né, desse conhecimento para quem tá querendo adentrar a área e pros cosplays, cosmakers que a gente tá. Que estão assistindo a gente. A gente sempre. Se a gente não se ajudar, porque o Rogério ofereceu ajuda, a gente tá aqui também. Se a gente não se ajudar, se a gente não se dar apoio, quem que vai dar apoio pra gente? Porque realmente falta. É um assunto que demora mais de 2 dias, né? Mas assim, rapidamente é um mercado que está crescendo muito, mas ao mesmo tempo a gente também não tem investimento, não tem patrocínio em relação à Europa, Estados Unidos, Japão, os países. E assim, a gente tem que lutar para isso, para a gente ter realmente mais reconhecimento, mais apoio. Porque, por exemplo, nós aqui, Loki, Thor, Odin, a gente gastou mais de R$1.000. Com certeza, E então, cara. a gente não tem esse R$1.000 investimento. foi meu trono, tá? Pois é. E com essa, finalizamos mais um Vox Popcast. Eu agradeço demais, né, mais uma vez a todo mundo que esteve aqui com a gente. A galera que tá assistindo, porque ainda tem 20 pessoas aqui com a gente, galera comentando a beça. E vai ter a volta dos cosplayers, podem ter certeza. Sim, sim. Vejo Demorou. vocês na próxima quinta, 7 da noite. Até mais.